Uma boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes e rádio ouvintes. Para mim é um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno do programa divino correspondente a este tempo final. Para esta noite, o nosso tema é sendo unidos ao seu povo. Vejamos aqui, nesta passagem e através de toda a conferência nesta ocasião, como a pessoa que serve a Deus, quando os seus dias aqui na terra terminam, ela é unida ao seu povo, pois sai dessa dimensão terrena para outra dimensão, aonde ela se encontra com o seu povo, com os seus familiares, com os crentes em Deus, como ele. Temos o caso do profeta e patriarca Abraão, no capítulo 25 de Gênesis, versículos 7 ao 11, aonde a Escritura nos narra a partida ou a morte física do corpo de Abraão. Diz: estes foram os dias que Abraão viveu, 175 anos, e Abraão expirou e morreu. Abraão, em boa velhice, ancião e farto de dias, e foi unido ao seu povo. E o sepultaram Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, na herança de Efron, filho de Zoar, Eteu, que está em frente a Manre. O campo ou herança que Abraão comprou dos filhos de Et. Ali Abraão foi sepultado e Sara, sua mulher. E aconteceu que depois de Abraão morto, que Deus abençoou a Isaque, seu filho. E Isaque habitou junto ao poço do Deus vivente que me vê. Do Deus que me vê. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema, como eu lhes disse, é sendo unidos a seu povo. Pode se sentar, queiram ter a bondade. Os aqui presentes, através da Escritura, podemos ver que depois que os dias do ser humano terminam neste corpo terreno, a vida continua em outra dimensão. A vida termina apenas nesta dimensão, neste corpo mortal, mas ela continua em outra dimensão. É por isso que também encontramos que quando fisicamente morreu o Isaque, diz no capítulo 35 de Gênesis, versículo 9, e expirou Isaque o espírito e morreu, e foi recolhido com o seu povo, velho e cheio de dias, e os sepultaram Esaú e Jacó, seus filhos. E então, quando Jacó morreu, em Gênesis capítulo 49, versículo 29 nos diz, lhes ordenou então e lhes disse, isso foi Jacó aos seus filhos. Lhes ordenou e lhes disse, eu serei reunido com meu povo, sepultai-me como os meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu. Vejam como aquelas pessoas sabiam que ao morrerem, o seu corpo físico morrer, eles seriam reunidos com o seu povo em outra dimensão, em outro mundo. Capítulo 49, versículo 33 também nos diz, o momento em que Jacó morreu, e quando acabou Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou, e foi reunido com seus pais. Podemos ver aqui agora que ele passa para outra dimensão. A pessoa, quando ela termina os seus dias aqui na terra.
Agora é muito importante compreender algo que nosso amado Senhor Jesus Cristo nos ensinou em sua palavra, para que assim, quando os dias neste corpo terreno terminem, possamos ir à dimensão dos redimidos de Deus, dos crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinando o que é a vida depois que a pessoa fisicamente morre, nos diz em São Mateus, capítulo 16, versículos 19 em diante. E também em São Mateus, capítulo 10, versículo 28. Vamos ver aqui o capítulo 10 e versículo 28 diz: E não temais aos que matam o corpo, mas a alma não podem matar. Temei melhor aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Vejam agora como Cristo nos ensina que devemos temer a Deus, que é aquele que pode destruir no inferno a alma e o corpo do ser humano, que não creem em nosso amado Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, mas temendo a Deus e crendo no Evangelho e crendo em nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, então vamos ao paraíso. Se os nossos dias terrenos terminam aqui na terra, e este paraíso é outra dimensão, aonde existem árvores, existem passarinhos, rios, e existe de tudo o que tem aqui na terra, que foi criado por Deus. Mas ali não há os problemas que nós temos aqui na terra. Problemas econômicos, problemas sociais, problemas no governo, problemas militares, problemas sociais e de todos os problemas que nós temos aqui na Terra. Nem há problemas de contaminação. Nenhum desses problemas existem nessa sexta dimensão que é o paraíso. E tão poucos afãs que temos aqui, tão pouco existem lá. É um lugar onde a vida é de repouso e aonde se serve a Deus e aonde se vive em um corpo teofânico da sexta dimensão, que é parecido com o nosso corpo físico, mas é de outra dimensão. É esse o corpo teofânico que a pessoa recebe quando crê em Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Recebe um corpo teofânico da sexta dimensão, para que assim, quando a pessoa morrer fisicamente, vá viver no paraíso, neste corpo teofânico da sexta dimensão. Se a pessoa não creu em Cristo como seu Salvador e não tem este corpo teofânico da sexta dimensão, portanto, terá que ir para outro lugar, ao lugar de onde é este espírito que a pessoa tem em seu corpo, ou seja, a quinta dimensão. Agora vejamos o caso de duas pessoas que morreram, e dos quais Jesus Cristo aqui fala, seja que fosse uma parábola ou algo real. Vejam o que Cristo disse. Capítulo 16, versículo 19 em diante. Cristo nos fala deste evento. Vejamos, nos fala com relação à vida depois da morte. Vejamos, capítulo 16, versículos
24 ao 27, São Mateus diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque todo aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, e todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, por causa de mim, a encontrará. Porque o que aproveitará o homem se ele ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que recompensa o homem dará por sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. Agora, aqui podemos ver que isto é muito importante para toda pessoa. Porque se requer que toda pessoa se encarregue primeiramente em sua vida, se encarregue de garantir sua vida eterna, assegurar que a sua vida depois da morte será com Cristo por toda a eternidade. Agora, também podemos ver no caso de Lázaro, o mendigo, e o rico, onde Cristo mostrou que o rico morreu e foi ao inferno. E então também Lázaro morreu, o mendigo, e foi ao paraíso. E o rico, estando no inferno, alçou os seus olhos e olhou para o paraíso, para o seio de Abraão, e viu a Lázaro no seio de Abraão, e viu a Abraão também. E ele diz a Abraão: Pai Abraão, envia Lázaro com a ponta do seu dedo molhado em água, para que a coloque sobre a minha boca, ou seja, sobre a minha língua. E assim, eu seja aliviado. Vejamos, se está em São Lucas, capítulo 16, esta passagem. São Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31, diz: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e a cada dia fazia banquetes com esplendor. Também havia um mendigo chamado Lázaro, que estava lançado na porta daquele homem, cheio de chagas, e ansiava se saciar das migalhas que caía da mesa do rico, e mesmo os cães vinham e lambiam-lhes as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Quando o mendigo morreu, o que aconteceu? Os anjos o levaram ao paraíso, ao seio de Abraão. Vejam, quando o ser humano morre, vem para buscá-lo, vem para buscar a sua alma e o seu espírito, para levá-la a outra dimensão. E se é uma pessoa que ama a Deus e que serve a Deus, que creu em Cristo como seu Salvador, lavou seus pecados no sangue de Cristo, recebeu o seu Espírito, vem anjos de Deus para o levar ao paraíso. Mas se não for um crente, o que acontece com essa pessoa? Vêm anjos, mas caídos. Os anjos caídos do diabo, e o leva à quinta dimensão, que é o inferno, e ali permanecerá. É um cárcere, uma cadeia, uma dimensão aonde não podem sair, e ali continuam vivendo. A classe de vida que vivem nessa dimensão, pois
é diferente da classe de vida que se vive no paraíso. E a pessoa permanece ali até que chega ali um momento em que ocorra a segunda ressurreição, a qual será depois do reino milenial de Cristo, para se apresentar, para que toda pessoa se apresente ante o trono branco de Cristo, para serem julgados e ali receberem a sentença. E os que saírem mal serão lançados no lago de fogo, onde serão destruídos em corpo, em espírito e também em alma. Estarão no lago de fogo por uma certa quantidade de anos, dependente da sentença que Jesus Cristo ditar sobre eles. Mas os filhos e filhas de Deus que viveram nesta terra servindo a Deus e pertencem à Igreja de Jesus Cristo, antes de começar a grande tribulação, se morreram, serão ressuscitados em corpos eternos. E nós que vivemos seremos transformados. Isso é antes de começar a grande tribulação. E teremos então um corpo eterno e glorificado, igual ao corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Para viver com Cristo por toda a eternidade, para ir com Ele à ceia das bodas do Cordeiro, e então regressar, depois de 3 anos e meio, que vai durar a ceia das bodas do Cordeiro, enquanto a terra estará passando pela grande tribulação, que também durará 3 anos e meio, aonde os juízos divinos estarão caindo sobre a raça humana. E então, regressaremos à terra, para o glorioso reino milenial de Cristo, para sermos reis sacerdotes, neste glorioso reino de nosso amado Salvador, onde ele se sentará sobre o trono de Davi como rei e governará, reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E nós reinaremos com ele como reis e sacerdotes neste planeta Terra, no glorioso reino de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E então, aqueles que não pertencem a este grupo de primogênitos de Deus, de escolhidos de Deus, mas que creram em Cristo como seu Salvador e viveram uma vida agradável a Deus e trabalharam na obra de Deus e ajudaram os escolhidos de Deus, mesmo que não poderão estar no glorioso reino milenial, ressuscitarão depois do reino milenial e serão julgados por Cristo. E porquanto ajudaram aos escolhidos de Deus, aos primogênitos de Deus, aos pequeninos de Cristo, aos irmãos menores de Cristo, que são os membros da Igreja de Jesus Cristo, a promessa de Cristo é: qualquer um que der um copo de água fria ou fresco a um destes pequeninos não perderá sua recompensa, e a sua recompensa é vida eterna. Portanto, a estas pessoas que ajudaram aos escolhidos de Deus, estes pequeninos, irmãos menores de Jesus Cristo, que são os membros da Igreja de Jesus Cristo, sairão bem, porque receberão vida eterna depois do reino milenial e entrarão à vida eterna e viverão neste planeta Terra e chegarão a formar parte das nações que existirão na eternidade. Agora podemos ver que é muito importante estar conscientes da realidade de que existe uma vida depois desta vida terrena. A pessoa que não compreende essas coisas se ocupa principalmente das coisas materiais, pois pensa que tudo para o ser humano é aquilo que ele vai viver aqui na terra apenas, mas não é assim. Depois dessa vida terrena, existe uma vida eterna para todos aqueles que servem a Deus. E para aqueles que não servem a Deus, e há um lago de fogo, aonde serão lançados e serão destruídos para sempre. Agora, vimos através da Escritura que existe vida depois dessa vida terrena. A vida continua. E nós temos que assegurar que a continuação da nossa vida seja no reino de Deus, seja no paraíso, se o nosso corpo físico morrer. E então, quando começar
a ressurreição dos mortos, sejamos ressuscitados, se o nosso corpo físico morreu, e se permanecermos vivos, pois que o nosso corpo físico seja transformado, e obtenhamos assim o corpo eterno, incorruptível, imortal e glorificado, que Cristo prometeu para todos os crentes nele. E assim, sejamos iguais a Jesus Cristo e sejamos reis sacerdotes para reinarmos com Cristo por toda a eternidade. Isto é uma realidade bíblica, a qual toda pessoa deve estar consciente, porque se não estiver consciente, viverá neste planeta Terra ignorando o que é mais importante, ignorando o que veio a este planeta Terra, para ter uma oportunidade de fazer contato com a vida eterna, para poder viver eternamente. Por isso é que Jesus Cristo nos diz, em sua palavra, no capítulo 5 de São João, versículo 24, ele diz, na verdade, em verdade eu vos digo, aquele que ouve minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna, e não virá a condenação, mas passou de morte à vida. Vejam como é importante crer em nosso amado Senhor Jesus Cristo e escutar a sua voz, escutar a sua palavra. Também no capítulo 6, versículos 39 ao 40 de São João, Jesus Cristo disse, essa é a vontade do Pai que me enviou. Todo aquele que ele me der, eu não perca nenhum, mas que o ressuscite no último dia. Quando ressuscitará aos crentes nele que morreram fisicamente? No último dia, que é o 7º milênio. E esta é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele diz novamente, eu ressuscitarei no último dia, pois o último dia é o dia do Senhor, é o 7º milênio, onde Cristo ressuscitará todos que partiram, mas que crerem em nosso amado Senhor Jesus Cristo, e transformará aos que estão vivos neste tempo e permanecerem vivos no corpo físico, quando os mortos em Cristo ressuscitarem. A promessa é que seremos transformados. Vejam agora, como Cristo também, em São João, capítulo 11, versículos 23 em diante, Marta falando com Jesus, com relação à morte de Lázaro, pois Jesus veio para ressuscitar a Lázaro. Então, Jesus lhe disse a Marta, Jesus lhe disse, teu irmão ressuscitará. Marta lhe disse, eu sei que ressuscitará na ressurreição, no último dia. Vejam, ela sabia que no último dia seria realizada a ressurreição e que o seu irmão Lázaro ressuscitaria no último dia. E ressuscitará no último dia, que é o 7º milênio. Mas Jesus Cristo queria mostrar aqui com Lázaro o que ele fará com todos os crentes nele, que morreram fisicamente. E então ele ia pegar lá Lázaro como um exemplo, como um tipo e figura daquilo que ele ia fazer com os crentes nele, que ele vai fazer com os crentes nele. Qualquer pessoa pode dizer, Cristo está prometendo ressuscitar os crentes nele no último dia. E como fará? Pois vejam aqui, ele vai mostrar em Lázaro como ele vai ressuscitar a todos os crentes dele que morreram fisicamente. Ele tem o poder para ressuscitar aos crentes nele. Disse, vejamos, Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês isto? Nós dizemos, amém. E o que Marta disse? Ele disse, sim, Senhor. Ela também creu. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que viesse ao mundo. Podemos ver aqui
como Jesus Cristo promete, a vida eterna para os que vivem e creem nele. Diz que não morrerão eternamente. Por quê? Se o seu corpo físico morrer, será ressuscitado em um corpo eterno no último dia e viverá por toda a eternidade. Mas permanecer vivo até que os mortos em Cristo ressuscitem, e é um crente em Cristo que nasceu de novo, será transformado nesse último dia e terá o corpo eterno e viverá por toda a eternidade em um corpo físico eterno e glorificado igual ao corpo de Jesus Cristo. Podemos ver agora que esse assunto da vida, depois dessa vida terrena, é algo muito importante. É o mais importante para o ser humano. Não existe coisa mais importante que a vida eterna. E se o ser humano não aproveitar os seus dias enquanto ele vive aqui na terra, escapa-lhe a vida eterna, porque o ser humano não sabe em que dia vai morrer. Por isso é que precisa receber a Jesus Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo o mais rápido possível, para que quando o seu corpo físico morrer, vá ao paraíso, ou seja levado pelos anjos ao paraíso, para ali viver no corpo teofânico. E então, no último dia, no momento preciso, aonde se completar o corpo místico de Cristo com os últimos escolhidos de Deus, então, os mortos em Cristo serão ressuscitados por Jesus Cristo e nós que vivemos seremos transformados. Os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós seremos transformados e teremos um corpo eterno também. Vejam agora a bênção tão grande que há para os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora? Se a pessoa parte ou seu corpo físico morre, ela é reunida com seu povo. Não tem nenhum problema. É reunida com os crentes em Cristo que já estão lá no paraíso, pois é este seu povo, porque somos povo de Deus, membros do corpo místico de Cristo, da Igreja de Jesus Cristo. São Paulo falando da Igreja de Jesus Cristo no capítulo 12 e versículos 22 em diante diz, Hebreus, mas chegastes ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, a companhia de muitos milhares de anjos, a congregação dos primogênitos que estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de novo pacto, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Podemos ver agora que chegamos ao monte de Sião, que é a Igreja de Jesus Cristo. E a Igreja de Jesus Cristo, seus membros, que são os escolhidos de Deus, têm seus nomes escritos aonde? No céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Estes são os primogênitos de Deus, ou predestinados de Deus, os quais, desde antes da fundação do mundo, têm seus nomes escritos no livro de Deus, o livro da vida do Cordeiro. São estas as ovelhas das quais Cristo nos fala, no capítulo 10 de São João, versículos 14 em diante, onde nos diz, eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e coloco a minha vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste redil. A estas também devo trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Podemos ver aqui que estas ovelhas que o Pai deu a Jesus são os filhos e filhas de Deus, os primogênitos de Deus, escritos do céu, desde antes da fundação do mundo, os quais vêm a essa terra, são manifestados em carne humana neste planeta Terra. Para quê? Para receberem vida eterna, através de Jesus Cristo, o qual na terra, através da sua manifestação, através de cada anjo mensageiro, de cada era, esteve chamando, juntando seus escolhidos em cada era. E através de cada mensageiro é que ele chama e junta seus escolhidos. Coloca a sua palavra na boca de cada mensageiro, que ele enviou de era em era. E através do mensageiro, chama e junta os seus escolhidos em cada era, para este tempo final.
ele disse que enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. São Mateus capítulo 24, versículo 31. E também o capítulo 16, versículo 27. Cristo disse, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai. E então, o que diz? Com os seus anjos, e então pagará cada um conforme as suas obras. Agora podemos ver que na vinda do Filho do Homem, os anjos do Filho do Homem, que são as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias estarão manifestados aqui na terra para chamarem e juntarem os escolhidos de Deus com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, pregando o Evangelho do Reino. Assim são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. Estes ministérios dos anjos do Filho do Homem são os ministérios de Moisés e Elias que estarão manifestados no anjo de Jesus Cristo, onde o Filho do Homem estará se manifestando e estará enviando estes ministérios, estes anjos, para chamarem e juntarem os escolhidos de Deus. Com o quê? Com a mensagem da grande voz de trombeta, do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação. Vejam agora a forma em que os escolhidos de Deus, no último dia, são chamados e juntados. É através do ministério dos anjos do Filho do Homem, é através do ministério de Moisés e Elias, é através do ministério de Moisés e Elias, com a mensagem do Evangelho do Reino, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus neste tempo final. É muito importante entender essas coisas para saber como é que Deus estaria nos falando neste tempo final e estaria nos chamando e juntando na era da pedra angular e dispensação do reino e nos preparando para sermos transformados e habitados neste tempo final. Para, se permanecermos vivos e os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos, em breve nós sejamos transformados e sejamos reunidos com o nosso povo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que ressuscitará em corpos eternos, e possamos ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu. E desfrutaremos ali, nesta grande festa de 3 anos e meio, onde Cristo estará repartindo os galardões a todos os seus filhos que trabalharam em sua obra, na era e dispensação que lhes tocou viver. Agora, vimos como será lá, na ceia das bodas do Cordeiro. Vimos também como é quando a pessoa morre. Vimos para onde vai. Vai para o paraíso, se serviu a Cristo. Mas se não serviu a Cristo, vai para o inferno, que é a 5ª dimensão, onde permanecerá ali até depois do reino milenial. Ou seja, quando tiver terminado o reino milenial, então serão ressuscitados. Serão ressuscitados para serem julgados por Jesus Cristo em seu trono branco. Na parábola que Cristo nos deu, no capítulo 25, também nos fala do juízo das nações. O mesmo que mais adiante acontecerá no juízo final. Mas esse juízo das nações também se manifestará antes de começar a grande tribulação, onde haverá nações que receberão a bênção de Deus, mas também haverão nações que receberão juízo divino. Não poderão entrar ao glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E para poder compreender essas coisas que devem estar acontecendo neste tempo final, no qual nós, pela graça de Deus, estamos vivendo, para isto, vejam vocês, Jesus nos disse, no capítulo 4 de Apocalipse, depois disso olhei, e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, falando comigo, disse, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Aonde vamos subir? A era da pedra angular. E Ele nos mostrará todas estas coisas que hão de acontecer, depois que já aconteceram nestes 2000 anos que transcorreram de Cristo para cá. E agora, através de quem Jesus Cristo estará manifestado, nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, será através de um profeta.
chamado o anjo do Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante diz: E me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. A quem ele enviou? A seu anjo mensageiro. Para o quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Não se pode conhecer as coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final, a não ser que seja através do anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado para dar a conhecer todas essas coisas que devem acontecer na igreja do Senhor Jesus Cristo. Também em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, Jesus Cristo novamente dá testemunho de seu anjo e de que ele enviou seu anjo mensageiro e diz: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. De quais coisas? Destas coisas que devem acontecer em breve. Agora, aqui vemos na Escritura, em Apocalipse, que para este tempo final, Deus, Jesus Cristo, enviará o seu anjo mensageiro para dar testemunho de todas essas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final, e obter assim o conhecimento, a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis, senhor dos senhores, na sua obra de reclamação, e obter o conhecimento dos anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Jesus Cristo, de Moisés e de Elias, manifestados em seu anjo mensageiro. São estes os ministérios do Filho do Homem, o ministério de Moisés e o ministério de Elias. Temos aí os três grandes ministérios que estão prometidos para serem manifestados neste tempo final. E isso é através de seu anjo mensageiro, ao qual ele envia para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Ninguém poderá ver, entender todas estas coisas que devem acontecer em breve, a não ser aqueles que estarão escutando e recebendo ao anjo do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, obtendo a revelação da palavra de Deus que ele traz à igreja de Jesus Cristo neste tempo final. E assim é como também sabemos o mistério do que acontece depois que a pessoa morre fisicamente nessa terra. Ou ela vai para a quinta dimensão, se não for um crente em Cristo, vai para a quinta dimensão, que é o inferno. Ou se é um crente em Cristo, vai para a sexta dimensão, que é o paraíso. E então no último dia ressuscitará em um corpo eterno, se for um crente em Cristo, nascido de novo. Agora temos visto esse mistério do que acontece depois da morte e de como são reunidos com o seu povo depois que as pessoas morrem, sendo unidos a seu povo. Vimos Abraão, vimos a Isaac, vimos a Jacó, e assim por diante, vimos aos santos que partiram, os quais foram reunidos com o seu povo. Em cada era, os escolhidos de Deus, ao morrerem fisicamente, em seus corpos físicos, foram reunidos com o seu povo, ou seja, com os membros da Igreja de Jesus Cristo, que já estão no paraíso, porque partiram também. E, para o último dia, regressarão à terra e estarão com o seu povo, os escolhidos de Deus, neste último dia no qual vivemos, e nós seremos transformados, e todos unidos uns com os outros, unidos os que vivemos com o nosso povo, os que ressuscitarão em corpos eternos. E então iremos a ser as bodas do Cordeiro no céu, a essa grande festa celestial, na casa e à casa de nosso Pai Celestial. É muito importante assegurar a nossa vida com Cristo. Este é o único seguro que serve para toda a eternidade. E os seus benefícios são para toda a eternidade. E este é o seguro que toda pessoa precisa ter para estar assegurada com vida eterna. E mesmo que o seu corpo físico morra, continuar vivendo no paraíso, em um corpo eterno e glorificado, um corpo
da sexta dimensão, um corpo teofânico. E então, para o último dia, receberá um corpo eterno, físico e glorificado. Se partiu, se o seu corpo físico morreu, e se não morreu, pois será transformado. E também obterá, assim, o corpo eterno. Vejam a importância de ter o seguro que Cristo nos oferece. Este é o seguro da vida eterna. Para sermos reunidos com nosso povo, quando terminarem nossos dias terrenos, aqui, sendo unidos ao seu povo. Foi para mim um grande privilégio estar com vocês nessa ocasião, lhes dando testemunho do nosso tema, sendo unidos a seu povo. Agora, existe algo que creio que vocês desejam saber. Quantas dimensões existem? Existem 7 dimensões: luz, tempo, matéria, ondas. A quinta dimensão, o inferno. A sexta dimensão, paraíso. E a sétima dimensão, Deus. Podem ver? Primeira dimensão, luz. Segunda dimensão, tempo. Terceira dimensão, matéria. Quarta dimensão, as ondas, aonde a rádio e a televisão trabalham. É através das ondas que você olha e não vê nada, mas se você tiver um rádio ou um televisor, o liga, o sintoniza e pode ver estas imagens que estão passando pela quarta dimensão. Pela quarta dimensão, que é a dimensão das ondas. E, então, pode ver o que estão transmitindo, desde os lugares aonde tem estes equipamentos de transmissão. E assim, você pode ver, nesta quarta dimensão, as coisas que estão sendo transmitidas por estes canais. Assim também é em outras dimensões. Mas, vejam vocês, algumas vezes as pessoas veem nessas outras dimensões, seja sonhos ou visões, e também quando partem desta terra, quando terminam seus dias terrenos aqui. Agora é muito importante estar preparados para ir à sexta dimensão quando nossos dias terminarem, se o nosso corpo físico morrer. E se não morrer o nosso corpo físico, pois então será transformado. E então iremos à casa de nosso Pai Celestial. É muito importante estar preparados para ir à casa de nosso Pai Celestial. O que não estiver preparado não poderá ir à casa de nosso Pai Celestial. Vimos as dimensões para que também as tenham e saibam que existem 7 dimensões. Bom, para mim é um privilégio muito grande estar com vocês. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho do nosso tema, sendo unidos ao seu povo. Nestes momentos, vou passar para o reverendo Jaime para que eles passem os telefones e os endereços e o lugar onde vocês também poderão ver conferências em vídeos iguais a esta, para obter o maior conhecimento de todas essas coisas, de todos esses mistérios, destas dimensões, para assim receber as bênçãos de Deus e estarmos preparados para irmos, para viver com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade. Deus tem um programa. Há que entrar por esse programa para obter essas bênçãos. Novamente, vamos ter o reverendo Jaime conosco. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes e rádio ouvintes. E que Deus lhes continue abençoando a todos. Conosco o reverendo Jaime para continuar.